muitos são os modos pelos quais Deus procura revelar-se a nós e levar-nos à comunhão com Ele. A natureza fala aos nossos sentidos sem cessar. O coração receptivo será impressionado com o amor e com a glória de Deus, como são revelados pelas obras das suas mãos. O ouvido atento pode ouvir e compreender as comunicações de Deus através das coisas da natureza. Os campos verdes, as árvores altaneiras, os rebentos e as flores, a nuvem que passa, a chuva que cai, o ribeiro murmurante, as glórias dos céus, falam ao nosso coração e convidam-nos a tornarmos-nos familiarizados com aquele que a todos criou. O nosso Salvador relacionou as suas lições com as coisas da natureza. As árvores, os pássaros, as flores dos vales, os montes, os lagos e os belos céus, assim como os incidentes e as circunstâncias da vida diária, estavam todos ligados com as palavras da verdade, para que as suas lições pudessem assim ser lembradas frequentemente, mesmo no meio dos maiores cuidados da vida e da labuta do homem. Deus queria que os seus filhos apreciassem as suas obras e se deleitassem na beleza simples e tranquila com que Ele adornou o nosso lar terrestre. Ele é um amante do belo, mas para além do que é extraordinariamente atraente, Ele ama a beleza de caráter. Ele deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade, as suaves virtudes das flores. Se estivermos atentos, as obras criadas por Deus ensinar-nos-ão lições preciosas de obediência e de confiança. Desde as estrelas que nos seus cursos, sem deixar rastro através do espaço, seguem de século em século as suas designadas veredas, até ao minúsculo átomo, as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo e sustém tudo o que criou. Aquele que sustém os inumeráveis mundos através da imensidão, cuida ao mesmo tempo das necessidades do pequeno pardal que canta, sem temor, a sua humilde canção. Quando os homens vão para as suas labutas diárias, assim como quando se empenham em oração, quando se deitam à noite e quando se levantam de manhã, quando o rico festeja no seu palácio ou o homem pobre reúne os seus filhos à volta da escassa mesa, cada um é observado ternamente pelo Pai Celestial. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus note. Não há sorriso algum em que Ele não repare. Se nós crêssemos simplesmente nisto, todas as ansiedades indevidas seriam dissipadas. A nossa vida não seria tão cheia de desapontamento como agora é, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria deixado nas mãos de Deus, que não fica perplexo com a multiplicidade de cuidados ou abatido pelo seu peso. Desfrutaríamos então de uma paz que muitos desconhecem. À medida que os teus sentidos se deleitam na atraente beleza da terra, pensa no mundo que está para vir, que nunca conhecerá a ruína do pecado e da morte, onde a face da natureza nunca mais exibirá a sombra da maldição. Procura imaginar o lar dos salvos e lembra-te de que ele será mais glorioso do que a tua mais brilhante imaginação pode retratar. Nas variadas dádivas de Deus, na natureza, nós não vemos senão o mais fraco brilho da sua glória. Está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O poeta e o naturalista têm muitas coisas a dizer acerca da natureza, mas é o cristão que desfruta da beleza da terra com o mais elevado apreço, porque reconhece a obra do seu Pai e percebe o seu amor na flor, no arbusto e na árvore. Ninguém pode apreciar plenamente o significado de montes e vales, rios e mares, se não os admirar como uma expressão do amor de Deus pelo homem. Deus fala-nos mediante as suas obras providenciais e pela influência do seu Espírito sobre o coração. Nas nossas circunstâncias e nos nossos incidentes, nas mudanças que têm lugar diariamente ao nosso redor, podemos encontrar lições preciosas, se o nosso coração estiver aberto para as discernir. O salmista, descrevendo o trabalho da providência de Deus, diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Quem é sábio observa estas coisas e considera atentamente as benignidades do Senhor. Salmos 33, versículo 5 e 107, versículo 43. Deus fala-nos através da sua palavra.
Aqui temos, em linhas mais claras, a revelação do seu caráter, do seu procedimento com os homens e a grande obra da redenção. Aqui abre-se perante nós a história dos patriarcas e profetas e de outros homens santos da antiguidade. Eles foram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Vemos como eles lutaram com desencorajamentos como os nossos, como eles caíram sob tentações como nós, porém animaram-se de novo e venceram pela graça de Deus. E contemplando, somos encorajados ao nosso esforço para alcançarmos a justiça. Quando lemos as preciosas experiências que lhes foram concedidas, a luz, o amor e as bênçãos de que desfrutaram e o trabalho que realizaram pela graça que lhes foi dada, o Espírito que os inspirou acende a uma chama no nosso coração e um desejo de sermos como eles no caráter, como eles para andarmos com Deus. Jesus disse das Escrituras do Velho Testamento, e ainda é mais verdadeiro no Novo: são elas que testificam de mim. Está escrito em São João capítulo 5, versículo 39. Dele, o Redentor, aquele em quem as nossas esperanças de vida eterna estão centradas. Sim, toda a Bíblia fala de Cristo. Desde o primeiro relato da criação, porque sem Ele nada do que foi feito se fez, até à promessa final: eis que cedo venho. Lemos acerca das suas obras e ouvimos a sua voz. Se quiseres familiarizar-te com o Salvador, estuda as Sagradas Escrituras. Enche o teu coração com as palavras de Deus. Elas são a água da vida para saciar a tua sede ardente. Elas são o pão da vida proveniente do céu. Jesus declara: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E ele explica-se dizendo: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. São João capítulo 6, versículos 53 e 63. O nosso corpo é formado por aquilo que comemos e bebemos, e assim como acontece na ordem natural, assim acontece na espiritual. É aquilo em que meditamos que dará tom e vigor à nossa natureza espiritual. O tema da redenção é um dos que os anjos desejam examinar. Ele será a ciência e o cântico dos gemidos através das intermináveis eras da eternidade. Não é ele digno de cuidadosa meditação e de cuidadoso estudo agora? A misericórdia e o amor infinitos de Jesus, o sacrifício que Ele fez em nosso favor, apelam à mais séria e solene reflexão. Devemos demorar-nos sobre o caráter do nosso querido Redentor e Intercessor. Devemos meditar sobre a missão daquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ao contemplarmos temas celestiais, a nossa fé e o nosso amor crescerão mais fortes e as nossas orações serão mais e mais aceitáveis a Deus, porque elas serão mais e mais misturadas com fé e amor. Elas serão inteligentes e fervorosas. Haverá mais constante confiança em Jesus e uma viva experiência diária do seu poder para salvar completamente todos os que vão a Deus por Ele. Ao meditarmos nas perfeições do Salvador, desejaremos ser totalmente transformados e renovados à imagem da sua pureza. Haverá uma fome e uma sede de nos tornarmos semelhantes àquele a quem adoramos. Quanto mais os nossos pensamentos se demorarem em Cristo, mais falaremos dele aos outros e o representaremos perante o mundo. A Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos. Pelo contrário, ela foi destinada ao povo comum. As grandes verdades necessárias à salvação são tornadas tão claras como o meio-dia. E ninguém errará ou perderá o seu caminho, a não ser aqueles que seguirem o seu próprio juízo, em vez da vontade de Deus claramente revelada. Não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem acerca do que ensinam as Escrituras. Antes devemos estudar as palavras de Deus por nós mesmos. Se consentirmos que outros pensem por nós, teremos energias deficientes e aptidões diminuídas. As faculdades nobres da mente podem ser de tal modo atrofiadas por falta de exercício sobre temas dignos da sua concentração que venham a perder a sua capacidade de captar o significado profundo da palavra de Deus. A mente expandir-se-á se for empregada em investigar a relação dos temas da Bíblia, comparando texto com texto e coisas espirituais com coisas espirituais.
Não há nada mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão potente para elevar os pensamentos, dar vigor às faculdades, como as amplas e nobres verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria, os homens teriam uma amplitude de mente, uma nobreza de caráter e uma estabilidade de propósito raramente vistas nestes tempos. Mas muito pouco benefício se obtém de um estudo apressado das Escrituras. Uma pessoa pode ler toda a Bíblia e, não obstante, deixar de ver a sua beleza ou de compreender o seu significado profundo e oculto. O estudo de uma passagem até que o seu significado seja claro à mente e a sua relação com o plano da salvação seja evidente é de mais valor do que a leitura de muitos capítulos sem nenhum propósito definido em vista e nenhuma instrução positiva alcançada. Mantenha a tua Bíblia contigo. Ao teres oportunidade, lê-a. Fixa os textos na tua memória. Mesmo quando estás a andar na rua, podes ler uma passagem e meditar nela, fixando-a assim na mente. Não podemos obter sabedoria sem sincera atenção e estudo com oração. Algumas porções das Escrituras são de facto demasiado claras para serem mal compreendidas, mas há outras cujo significado não está à superfície, de modo a poder ser visto numa olhadela rápida. Texto deve ser comparado com texto. Deve haver cuidadosa pesquisa e reflexão com oração. E tal estudo será ricamente recompensado. Assim como o mineiro descobre veios de metal precioso escondidos debaixo da superfície da terra, assim acontece com o que procura perseverantemente a palavra de Deus, como a tesouros escondidos, pois encontra verdades do maior valor que estão escondidas da vista do pesquisador descuidado. As palavras da inspiração, ponderadas no coração, serão como correntes a fluir da fonte da vida. A Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Antes de abrirmos as suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ela será dada. Como Natanael foi a Jesus, o Salvador exclamou: "Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Natanael disse-lhe: "De onde me conheces tu?" Jesus respondeu-lhe: "Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira." São João capítulo 1, versículos 47 e 48. E Jesus também nos vê nos lugares secretos da oração, se nós o buscarmos para obter luz, a fim de sabermos o que é a verdade. Anjos do mundo da luz estarão com os que, em humildade do coração, procurarem a guia divina. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É a sua função apresentar Cristo, a pureza da sua justiça e a grande salvação que nós temos através dele. Jesus diz: "Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar." São João capítulo 16, versículo 14. O Espírito de verdade é o único professor eficaz da verdade divina. Quanto Deus deve estimar a raça humana ao ponto de ter dado o seu Filho para morrer por ela e designar o Espírito Santo para ser o professor do homem e o seu guia continuamente. Ó Senhor, tu me sondaste, tu conheces meu sentar e meu levantar. Todos os meus caminhos, Senhor, tu os conheces. Antes de eu falar, tu sabes o que direi. Tal conhecimento é maravilhoso demais para que eu o entenda. Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí estás. Se tomar as asas e voar, tua destra me susterá. Se eu disser às trevas,
que me